Beijo. Tô sabendo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos entrando para mais uma live. Vamos mandar esse aviãozinho aqui para vários amigos. E vamos chamar esses amigos para essa live, que vai ser uma live bem interessante, que a gente vai falar sobre um assunto com uma médica maravilhosa, que é a doutora Lilian. Oiê, tudo bem, linda? Tudo, e você? Menina, eu saí da clínica agora, vim igual a bala, vou arrumar aqui. Eu tava atendendo. Falei, nossa, ela deve estar terminando ainda de trabalhar, fechando alguma coisa, né? De trabalho. E aí, tudo bem com você? Tudo, e vocês aí? Muito Tudo bem? bom conversar com você. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Faz tempo que a gente tá para fazer essa live juntas, Nossa, né? a gente tá falando em fazer essa live e não saía, né? Mas agora foi. E na verdade é um assunto muito legal, né, Lilian? Porque é um assunto que nós estamos vivendo intensamente, né? Eu falo assim, eu atendo, acho que uma média de 20 pessoas por semana. E é assustador o número de pessoas com ansiedade. Sim. Né? Com ansiedade, com depressão, com desânimo, tristeza. Porque você imagina com toda essa situação que a gente está vivendo, né? Então, vamos nos apresentar, né? E primeiro, vamos mandar, pessoal, um aviãozinho para amigos que a gente tem, que a gente quer compartilhar essa live, né? Vamos mandar esse aviãozinho que está aqui para 5 amigos, para que também possam participar dessa live, que vai ser um tema muito bacana, onde a doutora Lilian vai falar para a gente. Até eu vou mandar, eu já tô mandando. Sobre esse assunto que é super interessante, que é a depressão, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas, né? Esse excesso de ansiedade, né? E o que a gente pode fazer, quais estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia para minimizar todos esses sinais e sintomas que a gente tem visto tão, eu falo, mais exacerbado, né? Sim. Muito mais, né? Então, eu vejo as pessoas, assim, bem preocupadas, pessoas bem ansiosas, muitos divórcios, né? Muitos divórcios, muitas brigas familiares. E são coisas que, na verdade, está mexendo muito com a nossa emoção. Imagina, a gente está trancada há quantos dias em casa? Né? São Paulo está fechado, eu acho que há 80 dias, não é? Sim. Não é 80 dias? Então é muito abril, tempo, né? Finalzinho de março, início de abril. Uhum. Você tem fone aí? Eu vou pegar um fone. Peraí. Eu vou pegar também. Eu acho que com fone fica melhor, né, gente? Ei, Má! Gente, a gente tá pegando um fone, não reparem. Estamos pegando um fone porque aí o fone, ele facilita aí na questão do microfone, né? Vamos lá, tô com fone ligado aqui. Gente, boa noite a todos. Deixa eu falar um pouquinho então de mim. Eu sou médica, sou psiquiatra, faço um trabalho de psiquiatria. Eu sou psiquiatra infantil e sou psiquiatra de adultos também, né? Trabalho com todas as faixas etárias, de 1 ano, 1 ano e pouco, até lá em cima. E entrei na medicina funcional, medicina integrativa, que trabalha com essa questão de mudança alimentar, de qualidade de vida.
que trabalha com qualidade de alimentação, que trabalha, assim como a Beth, né, trabalha do mesmo jeito de investigar causas de alergias alimentares, né? E eu sou homeopata também, então eu trabalho com homeopatia. E, e a gente tem entrado nessa medicina, né? Porque assim, quanto mais a gente estuda, mais coisa tem para fazer, mais coisa a gente quer estudar. Então a gente acaba indo para quântica, a gente vai para homeopatia. Eu uso muito homeopatia no meu consultório, porque ao contrário do que diziam lá atrás, que a homeopatia era lento, eu acho muito rápido, né? A forma da gente usar mudou muito também, então torna a ação mais rápida, mais efetiva. Você está me ouvindo, Beth? Agora eu tô te ouvindo muito melhor. E Ah, que bom. assim, é lindo o seu trabalho, porque é um trabalho que tem uma visão muito diferente do paciente, né? Não só que, tipo assim, ele vai ficar dependente daquele medicamento pro resto da vida, né? Né? Imagina, Lilian, a pessoa que toma antidepressivo a vida inteira, ficar refém do medicamento que acaba gerando outro problema, né, na saúde dele, né? Na saúde biológica. Exato. Aí causando vários desequilíbrios aí, principalmente no nosso hipotálamo e hipófise, que a gente sabe o quanto que um medicamento psiquiátrico usado aí para depressão é altamente prejudicial, caso seja usado aí por muitos anos em altas doses. A gente vê que agora, não sei se você já ouviu falar daquele psiquiatra daí, eu acho que é daí de São Paulo, né, o Dr. Ítalo Marcilli. Sei. E aí ele fala muito sobre o número de casos de depressão que triplicou nessa quarentena, né? De pessoas que tinham transtorno de ansiedade, que hoje têm esses transtornos de ansiedade muito piores, porque são pessoas que estão sozinhas em suas casas, né? O Sem que eu sair tenho de visto. casa. Então, nessa questão da pandemia, o que aconteceu foram duas coisas no meu consultório. O paciente que já fazia tratamento, né? Então, eu também, assim, eu trabalho em serviço público, eu trabalho no meu consultório particular, então eu tenho vários tipos de pacientes. Então, o paciente do serviço público, ele não está afim de gastar nada, né? Ele quer o remédio, de preferência de graça, e aí vai variando o meu público. Então, assim, eu tenho pacientes que são medicados e na psiquiatria não tem como prescindir isso também, mesmo fazendo todo esse tratamento, a depressão, muitas vezes, em alguns momentos, alguns estágios que você recebe, você precisa medicar mesmo o paciente. E aí o que eu tô vendo, só que você consegue, associando os outros tratamentos, ortomolecular, homeopatia, você consegue ir mais a fundo nessa questão, porque eu falo com o paciente, olha, o remédio, ele não vai mudar seu comportamento. Ele te melhora, ele melhora o neurotransmissor, mas ele não muda comportamento. O que muda comportamento é psicoterapia e alguns outros tratamentos que atinjam de alguma forma sua alma, né? Então, a homeopatia é um desses medicamentos, porque ela atua na energia vital, ela atua no comportamento, então ela acaba ajudando, sim. Mas a terapia também. Então, assim, tem várias coisas, mas o que eu vi? O paciente que já estava em tratamento, todos os pacientes que estavam em tratamento, um ou outro eu tive que ajustar. Um ou outro eu tive que ajustar a dose, né? Mas ajustar mesmo, e ficaram bem, entendeu? Os pacientes, as pessoas que estavam na iminência de ter uma crise de ansiedade, que já estavam no estresse, que já estavam nisso, naquilo, aí o que aconteceu? Isso veio muito mais à tona de uma forma mais forte, que as pessoas buscaram ajudas. O que eu estou tendo hoje? Porque aí foram vários estágios da quarentena. Qual é o estágio que eu estou tendo hoje? Eu estou tendo hoje a procura dos novos casos hoje se deve muito mais a uma quarentena estressante, tá? E
assim, tem dia que eu atendo umas 3 pessoas no dia reclamando da rotina dentro de casa, de filho na escola, escola né, homeschool, homeschooling, né? Ah, A escola dentro de casa, elas tendo que cuidar da criança, comida, casa, marido, e elas têm que trabalhar também, fazer home office, entendeu? Outras, teve uma época que reclamaram que estavam sobrecarregadas porque, tipo, a família não estava ajudando e elas estavam fazendo tudo sozinho, todo dia, todo dia, todo dia. E aí a gente vai conversando, não, peraí, não dá, todo mundo tem que dividir tarefa, porque realmente tá muito mais desgastante. Então, por exemplo, o nosso tempo, o meu tempo, aqui em casa, tudo a mesma coisa. O tempo que a gente gastava, chega da rua, vamos pedir uma comida, vamos passar no restaurante, jantar, não tem isso mais. Mesmo que a comida chegue, você precisa limpar a comida, né? E aí a gente começou a cozinhar muito mais, então toma tempo, é muito prazeroso, mas toma tempo, até pegar ritmo, né? E cuidar da casa. Agora que a nossa diarista voltou, mas ela voltou porque tá todo mundo fora, né? Meu marido tá viajando e tudo, então ela aproveitou e voltou, eu revezo com ela, quando ela tá na sala eu fico no quarto, ela fica de máscara e já deu uma aliviada no acúmulo, né, de serviço. Então, as pessoas ficaram muito estressadas com a quarentena, entendeu? Com tudo que veio à tona. E aí, como você falou, muitos divórcios, eu vou fazer até uma live sobre isso, dia 25 agora de junho, a última quinta-feira, com uma sexóloga queridíssima, que eu fiquei amiga. Ela foi minha professora no curso de terapia cognitiva, e aí a gente ficou amiga. Ela chama Cida Lopes. Ela está, inclusive, com lives assim, maravilhosas sobre relacionamento, sobre sexualidade. Legal. E ela é bem divertida. E a gente vai fazer uma reflexão um pouco sobre... e aí, né? E aí, o casamento está abalado? E o que fazer? Porque realmente tudo veio muito à tona, né? A convivência é muito intensa. Então, até como eu já vi numa outra live dela, falas dela, né? Antes, se você brigava de manhã, você ia para o trabalho, o marido ia, todo mundo respirava. Quando voltava, a coisa já tinha escoado. Hoje não. Hoje tá muito mais intenso, porque você briga, você cruza no corredor da casa, você cruza no banheiro, no quarto. Então, assim... precisa resolver o problema. Ou então passa o dia de cara emburrada, mas parece que isso ficou de uma coisa muito mais intensa. Porque uma coisa é você tá com a cara emburrada lá no seu trabalho, você daqui a pouco já tá rindo. Outra coisa é vocês estarem se esbarrando. Então a gente vai falar um pouco disso, né? Tá acontecendo muita crise de casamento, mas assim... coisas que estão aflorando para serem trabalhadas e nós também, né? Enfim. Mas isso está gerando estresse, está gerando adoecimento, está gerando... realmente esse negócio de escola em casa, eu acho que é uma das coisas que está pegando muito para as mães. Eu estou pegando mães muito estressadas. Isso é muito cansadas. difícil. E aí eu acho assim, vamos conversar um pouquinho em estratégias, né? O que eu vou falando, o que eu posso, o que eu faço, o que eu sugiro, e você também pode ir falando o que você sugere. Eu também trabalho muito com óleo essencial, porque realmente óleo essencial salva bastante. Até estou fazendo um curso agora com certificação de óleo essencial e tudo, para falar mais, com mais propriedade ainda. Mas eu já prescrevo muito homeopatia nesse período de quarentena, porque tá crítica a situação. Está melhorando, mas ainda tem muitas coisas para resolver. E eu falo que até enquanto as crianças não voltarem para a escola... eu acho que ainda vai continuar, algumas coisas vão pegar ainda, né, nas famílias. Então, vai contando pra gente aí o que você usa para esses pacientes que estão com excesso de ansiedade, com transtorno de ansiedade. Olha, gente, você tem usado de estratégia? A primeira coisa que eu tenho usado, assim, de estratégia, a primeira coisa
sabe, Beth, é indicar que as pessoas busquem fazer psicoterapia, porque com essa coisa com essa questão de não poder ir até os lugares, e os próprios planos de saúde facilitaram muito a vida de todo mundo. Antes, às vezes, um reembolso, você tinha que ir no convênio, em algum lugar, numa sede, levar os recibos. Hoje, eles liberaram tudo online. Então, tanto o plano de saúde paga as terapias online, quanto resolve, sim, você pega um e-mail, anexa o pedido, vai lá, ele está te reembolsando, ele está aprovando, porque como não é para todo mundo ficar andando muito, então isso ajudou bastante, tá? Na Que ótimo. liberação dos tratamentos. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu tenho indicado, faça psicoterapia, procurar um psicólogo, te acompanhar online, dá certo, funciona. Depois que passar tudo isso, a pessoa vê. Mas nesse período, tá com problema no casamento. Gente, busca ajuda, né? O negócio aflorou. Você tentou resolver sozinho, não adiantou? Então busca ajuda. Ajuda para você, porque a psicoterapia, só de você ajudar você mesmo, você já ajuda seu casamento, entendeu? Não precisa ser uma Uhum, coisa de casal, a dois. uhum. Então, você trabalhando, tudo aquilo que está te estressando, tudo aquilo que está te adoecendo, que está te desanimando, já é uma coisa que ajuda muito. Então, a psicoterapia eu tenho indicado para todo mundo fazer. Os meus colegas, né, psicólogos, têm trabalhado muito mais nessa quarentena mesmo, porque a demanda aumentou absurdamente. E aí vem várias outras questões. Por exemplo, o Brasil parece que triplicou a venda de Rivotril com a quarentena. Isso é triste, né? Porque o que acontece? O paciente, o ser humano, as pessoas, ou a cultura do Brasil, né? Eu não vou responder lá fora, que também mas assim, vamos falar aqui do Brasil. As pessoas acham que tudo vai ser resolvido na base da medicação. O bom é que quem já te segue, tá aqui nessa live, quem me segue já sabe como é que eu sou, já sabe como é que você é, né? Mais ou Uhum, menos já tem uma ideia. uhum, Exatamente por isso que eu tô aqui. Antes de Rivotril, tem zilhões de coisas que dá para você fazer pelo seu sono, né? E as pessoas estão indo buscando soluções muito rápidas, mas elas entram num processo de anestesia da realidade, de sai fora do que está acontecendo. E aí, passou o efeito do Rivotril, você volta para sua realidade, ela está lá te espinhando. Então, existem outras terapêuticas, outros processos, outras medicações, outras substâncias que você pode usar que substitui Rivotril e que você não vai estar fugindo de quem você é, nem fugindo da sua realidade. Você não vai estar anestesiado, porque realmente, assim, os benzodiazepínicos, que são as tarjas pretas, né, eles têm uma ação rápida. Só que eles dão uma sedada no cérebro. E cada pessoa responde de um jeito. Às vezes a pessoa volta, ela está achando que ela está ali executando as funções normais, mas ela não está. Ela está anestesiada, está alheia, está sem sentimento, sem emoção. Entendeu? A gente não está aqui para isso. E eu acho que essa pandemia veio mostrar tantas coisas para a gente. A gente está num planeta que a gente não está nem aí. Eu estava assistindo um vídeo hoje maravilhoso, que eu até vou terminar, mas depois eu vou ver o nome aqui para te falar, que é maravilhoso, sobre conversa selvagem. São dois, um cara brasileiro está lá nos Estados Unidos e o outro, acho que ele está mais ligado a tribos indígenas no Brasil, mas o cara da tribo indígena, o cara é mega top power, assim, de visão de mundo. E aí ele falando assim, olha, tá todo mundo pensando que a gente é separado do planeta, que a gente é uma coisa e o planeta é outra. O planeta, olha que reflexão massa que ele falou. O planeta, se o planeta precisar de nos desconectar, ele fará isso. A gente está super arrogante, achando que nós dominamos o planeta. A gente está
usando todos os recursos do planeta, a gente está sugando o planeta, a gente está consumindo o planeta de uma forma destrutiva e autodestrutiva. Por que que é autodestrutiva? Porque se o planeta precisar, ele nos desconecta. Fala dele. Se o planeta precisar, ele nos desconecta, tá? Simplesmente, ele pegou e deu um exemplo. Sabe? Um exemplo. Acabou o ar. Acabou o ar. Pronto. É só acabar o ar. Tá todo mundo desconectado imediatamente. Não tem outra chance. Então, ele falando assim, a gente está tendo chances e chances. Uma hora essa chance pode acabar. Se a gente E não... eu falo que toda essa questão da gente estar vivendo isso também tem a ver com os pedidos de tanta gente, né? Você já percebeu que antigamente quantas pessoas aqui que estão aqui na live com a gente que não falavam assim, eu não tenho tempo de nada. Eu não tenho tempo de cuidar da minha casa, eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo para mim. Gente, agora chegou o tempo. Agora chegou o tempo, né? Chegou um tempo, eu falo assim, aonde eu falo que essa pandemia ela veio para nos ensinar muita coisa, né? A primeira delas é que nós não temos controle de nada. Quem tem controle de tudo é somente Deus. Né? Somente Deus tem controle das coisas. Uma das outras coisas é que a gente está conectado, completamente conectado, e somos completamente dependentes do planeta. Precisamos mudar a forma como a gente se relaciona com o planeta. Agora, eu acho, assim, a gente precisa estar consciente, tá? Então, e aí entra, vamos falar de Rivotril. Rivotril anula a nossa consciência. Então, a gente tem outros recursos. A gente tem outros recursos na natureza, né? Eu estou estudando hoje a aromaterapia e eu estava vendo todas as pessoas que foram importantes na história da humanidade para trazer e para compilar a aromaterapia, que descobriram, que foram estudar a alma das plantas, né? Um monte de médico, um monte. E eu falei, cara, todo mundo era médico. Todo mundo estudou aromaterapia, eram médicos. Médico, astrólogo, médicos, alquimistas, filósofos, pessoas super inteligentes que Eu sou deixaram... apaixonada por aroma, né? Eu me apaixonei por aroma porque, assim, quando você começa a estudar a história, você vê, assim, antigamente não existia recurso de nada. Nada, não tinha remédio. Não existia. Como que eles faziam? E eles resolviam as coisas, né? E aí, quando eu fui estudar aromaterapia, que eu vi aquela sabedoria de pessoas que já estão estudando isso 30, 40 anos, eu falei, gente, por que que eu não comecei por isso? Porque é por onde que a gente se cura, Lilian? Pelo sistema límbico, que fica aqui na nossa hipófise, onde a gente cura as nossas emoções. E aí eu estava vendo uma das coisas, até uma das definições, falando assim, a planta se comunica com os animais e com as outras plantas através do óleo essencial que ela produz. Também é uma forma dela se comunicar. Aí eu fiquei assim, opa, peraí, dá licença, ela comunica comigo também pelos óleos essenciais. Eu fiquei pensando, peraí, mas por que não incluíram o ser humano nessa comunicação? Eu acho que as plantas, os animais... A natureza ela está toda conectada, se comunicando, e a gente está viajando na maionese e achando que está todo mundo a nosso serviço, entendeu? E aí, tipo, a gente precisa conectar com isso também, a gente precisa conectar com eles, com as plantas, com os animais, porque a gente é que está... Por isso que a gente está doente, por isso que a gente está tomando remédio, por isso que a gente tem que tomar um monte de coisa para a gente ter saúde. E os animais não precisam tomar nada, né? O animal que vem para dentro de casa é a gente que determina que precisa tomar alguma coisa. Mas se ele for viver no habitat dele, ele não toma nada, né? E ele vive feliz, né? Muito te dando bem. Horrores de amor, né? Maravilhoso. Então, assim... E aí são tantas coisas, né, para a gente falar, mas a primeira coisa é a gente tentar trazer uma consciência, a gente tentar... Também, assim, respeitar nosso ritmo, nos conhecermos. Então, foram tantas mudanças que eu fiz nessa quarentena
várias amigas, várias seguidoras, várias pessoas, por exemplo, do cabelo, da unha. Tá todo mundo descansando, sem fazer unha. Ai, tá horrível. Tá todo mundo descansando de esmalte, que é tão tóxico, toda hora está lá fazendo. Tá todo mundo dando um tempo. Tem gente que está se conciliando com cabelo branco, tem gente, no meu caso, se conciliando com cabelo enrolado, deixando enrolar de novo, mais calmo, mais tranquilo. A gente não está precisando usar tanta maquiagem, porque a gente não está saindo. Ou nem batom, apesar de que meus batons já são todos aqueles batons mais saudáveis, né? E tudo. Menina, eu tô amando essa quarentena. Eu pude aí... descobrir que eu vivo com menos, eu preciso de menos, Nossa. eu posso morar em qualquer lugar do mundo. O consumismo. Posso morar na beira da praia. O consumismo concorda? É outra coisa impressionante que fez a gente mostrar várias coisas. Fez a gente mostrar que a questão digital mostrou que a gente pode morar em outros lugares. O consumismo, no meu caso, eu entrei em processos até de trabalho, de respeitar meus limites e tudo. Então, todo mundo que quer está tendo uma oportunidadezinha de se conhecer e tudo mais. Bom, vamos falar os recursos para ajudar a gente a acalmar. Então, eu não posso começar sem falar do óleo essencial, né? Porque, por exemplo, tem um trabalho randomizado, você já deve saber, todo mundo da aromaterapia sabe, que é o trabalho com a lavanda, né, na Alemanha, que 3 gotas de lavanda equivalem a... Eles fizeram um trabalho onde as pessoas consumiram 3 gotas de lavanda, né, na forma de um comprimido. Eles conseguiram colocar essa lavanda em óleo essencial num comprimido, que tem até o nome e tudo, agora eu já esqueci, mas só tem lá na Alemanha. E eles usaram, e com um resultado semelhante ao benzodiazepínico, ao alprazolam, ao lorazepam, né? Que são a mesma coisa. E o efeito era semelhante. E mais, a longo prazo, o efeito da lavanda é melhor. Por quê? Óbvio por quê, né, gente? Quem usa Rivotril, alprazolam, lorazepam a longo prazo que vai estar melhor na vida? Jamais está se anestesiando, tá perdendo a capacidade de sentir, e é muito legal a gente falar para o pessoal, né, que assim, um medicamento alopático, ele atua só no nosso corpo físico, né? E um medicamento homeopático, que é a sua linha de trabalho, que você abriu, uma aromaterapia que você abriu, expandiu esse conhecimento, ele atua no corpo físico, no corpo astral, no corpo etérico e no corpo eu sou. Atua nos nossos 4 corpos. Olha Exato. que coisa linda! Lindo, O tanto mesmo. que a pessoa pode acessar informações que, na verdade, está lá no subconsciente, que possam vir à tona, na verdade, para que ela possa se curar. Não é verdade? Sim. E aí, como você está falando, né, a questão do sistema límbico, né, os óleos essenciais, principalmente pela via olfatória, eles têm uma ação direta no sistema límbico, nas emoções, como neurotransmissor, melhorando ali, estimulando os neurotransmissores, né? Então, acho que é uma coisa que vale a pena lançar a mão desse recurso, de usar o óleo essencial de lavanda de manhã e de noite. À noite as pessoas podem testar as formas de tomar, então, e o ideal também é que seja todos os dias, para que tenha um bom resultado. Então, por exemplo, e assim, à noite... gente, uma coisa que tem que ficar claro, caso vocês queiram usar, trocar, fazer essa troca de óleo essencial, de um medicamento para um óleo essencial, procura a doutora Lilian, que é psiquiatra, que vai fazer esse desmame essencial aí de mudar, né? Testando, vendo dosagem. Tem não vai fazer, recursos, não né? vai fazer o uso de aromaterapia diluído na água, não funciona. Tem que ser dentro de cápsula, a ação dele tem que ser dentro da cápsula gastroresistente. Exato. Para a cápsula abrir no intestino. Só uma farmácia habilitada em aromaterapia pode chegar na dose que o médico quer. Na dose que seja necessária para o paciente, né? E o que a gente vê? Muita gente se intoxicando,
Até ontem, uma paciente que acabou virando uma amiga, né? Que ela é médica lá na Bahia. Ela é minha paciente. A mãe dela passou mal com óleo essencial ontem. Ela pingou 30 gotas de melaleuca. A mãe dela pingou no difusor 30 gotas. Ela se intoxicou, quase morreu ontem. A gente ficou doida, Tem que porque saber a ela tá num diluição. lugar do outro lado do mundo. A mãe dela tá na fazenda em outro país. E ela não sabia o que fazia. Eu falei assim, vamos fazer algumas coisas. Vamos fazer a teoria dos trigramas, vamos fazer um chazinho de camomila que a gente vai anular. Mas dá uma olhada, faz um FaceTime com ela, porque ela pode estar intoxicada, pode acontecer algo mais grave por ela ser idosa. Então, por isso que tem que ser acompanhado, né, Lilian? Né? Sim, Ser com algo seguro, certeza, né? com E certeza. assim, eu gosto muito de usar aromaterapia nos chakras, no umbigo. Então, ele diluído em óleo Em de óleo de gergelim. coco. Eu gosto muito do óleo de gergelim, porque o Ah, que óleo de legal. gergelim ele serve para nutrir o yin e o yang do rim, né? Ah, Então, que ele traz essa lindo. conexão. Então, quando você dilui o óleo de gergelim, o óleo essencial no óleo de gergelim, passa no chakra cardíaco, passa no timo, passa no umbigo, passa debaixo dos pés. É quando você vai O ter essa pé conexão. o pé a segunda melhor forma de absorção, né? A melhor forma é inalatória do óleo essencial e a segunda melhor são os pés, é a planta do pé, E, né? Que é a gente, olha que absorção. incrível, Então né? O pode óleo diluir. essencial, quando você está trabalhando com ele, via pele, via timo, inalatória, você está atingindo 132 metros quadrados do seu corpo. A pele é o nosso maior órgão que existe, né? Então, quando você toma, você vai atingir 10 metros quadrados. Então, é muito pouco. Legal. Então, vamos dar um valor para isso que também que vai por fora, que vai ter um efeito tão benéfico quanto tomar o óleo, né? E assim, se Exatamente. precisar fazer um desmame de medicamento alopático para depressão, ansiedade, procura a doutora Lilian. Eu falo que é a minha referência em psiquiatria Oh, você é no fofa Brasil, né, demais. querida? Porque eu fiquei apaixonada o dia que eu falei, gente, eu não acredito que eu achei uma psiquiatra que saiu fora da caixa, que usa homeopático, que usa homeopatia detox, Tom Jensen, usa um monte de terapias diferentes, acredita na psicoterapia, influencia o paciente buscar se autoconhecer, porque eu falo que o caminho da nossa cura, das nossas emoções, de tudo que a gente traz, na verdade, está no autoconhecimento, do olhar para dentro, né? De se conectar com o Tudo Criador, começa com o nosso né? pensamento também, né? Principalmente. O nosso pensamento é que plasma. Plasma a nossa realidade, plasma as energias. Então, se você está pensando em coisas negativas o tempo todo, em coisas estressantes, você vai ficar retroalimentando aquilo ali, você está criando cada vez mais o seu ambiente externo e interno. Interno nem se fala. Interno, assim, ó, em um segundo você já criou com o que você pensou. Porque se o que você pensou foi estressante, ou te gera um sentimento desagradável, começa a desregular sua adrenalina, seu cortisol, sua noradrenalina, que são os básicos, né? Adoecedores, né? E aí você começa a depletar a serotonina, altera a dopamina, então começa a mexer nos neurotransmissores e no humor. E tudo começa no pensamento, né? E o nosso pensamento, ele plasma toda a nossa realidade interna e externa. O tempo Uhum. todo. O dia E que... assim, você falando isso de pensamento, ele plasma, para mim é muito chocante, porque eu estudei física quântica com o Dr. Vitor Matos, né? Aquele médico, que ele faleceu ano passado. Faleceu. Lilian, era chocante. Comida não fazia tanta diferença no microscópio de campo escuro. O que fazia diferença era o pensamento, emoção, aquela pessoa que tem emoções, aonde ela tem intolerância, onde ela não aceita as coisas, onde ela não consegue trabalhar as questões que, na verdade,
estão sendo colocadas na vida dela para que ela possa se transformar e possa se autoconhecer, possa aceitar, se perdoar, né? Quantas pessoas a gente conhece que não se perdoam ou carregam alguma Com culpa, certeza, né? com Então, certeza. uma coisa que eu fiquei impactada que eu vi no microscópio. Tipo, um cara, tipo assim, tinha um monte de nutri linda, maravilhosa, magra, que cuidava horrores da alimentação e dois caras médicos que estavam comendo, tomando Coca-Cola na hora do almoço, comendo picanha, comendo sobremesa, comendo de tudo que você possa imaginar. O sangue deles era lindo. O sangue das meninas era chocante. Nossa, Daquele dia em diante, a minha vida mudou emocionalmente. que legal, que Porque eu bacana. falo assim, gente, comida não adianta de nada. O que adianta é a gente trabalhar aqui, ó, emoção, emoção. Se Conexão, autoconhecer. né? Conexão. Conexão, E aí, o que que conexão. acontece? Até vou só aproveitar voltando na lavanda, que a Antônia Ximenes perguntou: a lavanda é melhor do que o quê? Foi uma pesquisa com a lavanda e o lorazepam, tá? Eu olhei aqui, é o lorazepam mesmo, que é um benzodiazepine com faixa preta. Então, assim, a lavanda foi o efeito usando, o efeito agudo, o efeito no dia, foi exatamente igual ao do lorazepam. E o efeito a longo prazo foi superior na lavanda em relação ao lorazepam. Ou seja, o lorazepam, mostrando que o lorazepam faz mal mesmo. Os benzodiazepínicos usados a longo prazo, eles vão te piorar, eles não vão te melhorar. Além de você se tornar uma pessoa dependente química deles, né? Então, é essa a análise que eu faço. Mas assim, gente, a lavanda inalatória, você coloca na mão, inala, passa na planta do pé com um olhinho de coco, óleo que você tiver vegetal, como carreador, né? Que o pé absorve. Experimenta aí no umbigo. Eu já vi um texto sobre umbigo que eu fiquei apaixonada, que a gente não lembra, porque quando eu vou dormir já tem tanta coisa para fazer que você esquece de outras coisas. Mas assim, eu acho que também cada um buscar um pouco uma forma de conexão, uma outra forma de acalmar, meditação, tá? Meditação ou respirações conscientes. Então tem meditações guiadas, você pode buscar no YouTube. Meditação 5 minutos, meditação 7 Tem minutos. um livro que ele ensina, tipo, você fazer a meditação. Eu até tenho colocado série Medicina Vibracional, Ah, de legal. óleos essenciais, que a pessoa Hum, inala, coloca o óleo na mão, se prepara para essa meditação. Vou até mostrar para vocês que é bem mostra. interessante, que O é uma André, técnica da o curso que eu estou aromaterapia. falando, ele falou isso também, que você pode usar a aromaterapia até para ativar chakras, para conexão, para meditação, aumenta a sua conexão, né? Então, aqui, gente, eu tô com dois óleos. Eu tô com óleo de rosa, que eu amo, sou apaixonada. E eu tô com óleo de E é um dos Neroli, mais que caros eu o sou óleo de rosa. apaixonada Ah, que também, ó, o lindo. Neroli. Aham. Aquela, você acha que eu amo óleo essencial? Hum, E o Neroli é um óleo para tratar a ansiedade, tá? ótimo, Então, como ótimo. que eu ensino? Você coloca 2 gotinhas na mão, né? Coloca 2 gotinhas, senta num lugar reservado, mistura uma mão na outra. Então, vamos misturar uma mão na outra e a gente vai fazer uma espécie de uma conchinha, onde a gente vai segurar assim na frente do rosto sem encostar, porque dependendo do óleo, se encostar na sua face pode causar alguma irritação, né? Então, coloca assim e faz a técnica 4-7-8. Então, Que é a inala respiração. e respira por 4 segundos e segura por 7 segundos e expira por 8 segundos. Isso você pode fazer repetindo um mantra que eu sou apaixonada, que é um mantra de entrega mesmo. Então chama eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço.
Que é Então é algo que maravilhoso, assim. acalma muito, 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 muito e traz essa conexão que a gente precisa, não é É verdade? isso mesmo. Então é É isso muito mesmo, lindo muito quando legal. você entende que a gente está vivendo um momento, na verdade, para a gente olhar para dentro. O que que eu preciso transformar daqui para frente? O que que eu preciso me autoconhecer? Né? Isso não pode Exatamente. ser um peso. Na verdade, a Exato. gente precisa trabalhar todas essas questões que estão mal resolvidas, porque eu falo assim, a gente está mudando para uma nova era, né? Uma nova era de transformação. Você quer passar para essa nova era como? Do mesmo jeito, não Do tem mesmo jeito. jeito, você quer passar para essa nova era curada? Eu falo assim, qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Tenta se conectar É, com Deus e entender qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito aqui na Terra. Que a gente não está aqui só de passagem, você não está aqui só de visitante, nós estamos aqui para doar o nosso amor, servir as pessoas, né? Essa é a nossa maior missão. Servir as pessoas de qualquer forma, né? Servir então, alguém da Beth, nossa casa. Então, trazer essa conexão para as pessoas é muito lindo, né, Lilian? isso, Porque a gente exato. pode tornar esse tempo que a gente está trancado em casa, que a gente nem sabe quanto tempo ainda vai durar, não é verdade? A gente não sabe se a gente vai sair semana que vem, em agosto, em julho, final do ano, né? Então, vamos começar a praticar coisas para trabalhar nossas emoções, né? Que é essencial. E a doutora Lilian tá. Eu falo assim, o que ela me impressionou é ela falar dos óleos essenciais. Eu já sabia da homeopatia. Mas fiquei mais apaixonada ainda porque a Não, gente pode fazer várias lives lives. Nossa, de e os óleos insônia. essenciais para depressão, para ansiedade, para insônia. Mas nesse momento, gente, o que acontece? Usar o óleo essencial ideal é todo dia, como se fosse um remédio, porque ele vai te conectando cada vez mais. Então tem os óleos da alegria, todos os cítricos, né? Eles trazem uma alegria, uma concentração, eles Laranja melhoram depressão, doce, bergamota, tangerina, a própria bergamota, limão, né? Ele é limão. bom. A pessoa pode usar, é só pesquisar também, já tem um monte de coisa. Uma outra coisa importante também, tomar sol e fazer atividade física. Eu sei que é difícil, tá difícil com a rotina, sabe, Beth? Que tá todo mundo muito mais atarefado com a questão das crianças e tudo mais, mas assim, arrumar um tempinho, por exemplo, tem uma menina no YouTube que eu faço yoga com ela, que chama Pri Leite. É Priscila Leite, só que chama Pri Leite o YouTube dela. Ela dá yoga 20 minutos, 25 minutos. No máximo 25 minutos a yoga dela. Se você acorda de manhã, ou tira um horáriozinho, 25 minutos, e fala, gente, pelo amor de Deus, ninguém me perturba por 25 minutos. Né? E vai ali, faz sua yoga, a yoga, ela conecta a gente também. O que é o importante para a gente melhorar a nossa ansiedade, tudo? A gente precisa conectar com a gente, tá? Então, fazer respirações profundas, tá? A respiração profunda, só em si, ela já ajuda a gente a se conectar, tá? Então, você não consegue meditar, você pode fazer respiração profunda somente, simplesmente dando comando para o seu corpo. Tem um autor que chama Thich Nhat Hanh. Eu até tenho um grupo no Telegram que eu estou lendo, chama Clube de Leitura. Eu estou lendo capítulos do livro dele. São muito curtos os capítulos, sempre voltados na atenção plena, no momento presente. E diversas vezes, todas as vezes que eu leio, eu faço uma respiração também no grupo. Geralmente, às vezes, eu faço focada no tema que ele trouxe. Mas, assim, é incrível, tá? Você aprende a respirar e a respirar no problema, a respirar e olhar para os seus problemas, e olhar para você. E respiração é conexão. Então, o que está acontecendo com o planeta, né? Essa doença, o coronavírus, está atacando os pulmões, que tem sido um dos motivos que tem causado a morte, né, no sentido da pneumonia,
paciente vai para o tubo, o ar está acabando. São várias reflexões que nem cabe aqui, mas até já fiz uns posts, né? Ou seja, a gente afetando tanto o planeta nessa parte de natureza, de oxigênio, e de repente vem um vírus e mexe nos nossos pulmões, né? E o que acontece? Tem um monte de explicação para mim. Uma delas é, precisamos nos conectar. E não existe conexão consigo mesma, não existe consciência liberada sem respiração consciente. Então, é a respiração. Quando você vai meditar, você tem que ter um momentinho ali de respiração. Você acaba liberando um pouco os pulmões, entendeu? Então, a respiração, e na meditação, você precisa ter um ritmo de respiração. Por quê? Porque é a respiração que conecta, é a respiração que te leva para dentro, é a respiração que te ancora, que ancora mente e corpo, entendeu? E que ancora você com o seu eu superior. E aí a gente precisa entrar nessa conexão e a respiração é uma dessas formas de fazer isso, que é bem bacana. Então, eu até posso fazer no finalzinho uma respiração, uns 3 exercícios, só para ensinar vocês. Vocês podem fazer no carro, vocês podem fazer no semáforo, você pode fazer... Desculpa. Aqui. Você está no estacionamento de casa, você pode fazer. Então, assim, tem várias formas de você fazer. Então, a gente precisa ampliar a nossa consciência. E não tem como fazer isso sem a gente parar um tempinho de 5 minutos e tentarmos nos conectar. Exercício físico ajuda, acalma, relaxa. Tem vários fatores no exercício físico que melhoram a endorfina, melhoram a produção de neurotransmissores, melhora a telomerase. A telomerase melhora a serotonina, né? Aumenta a serotonina. Porque a depressão e a ansiedade, elas também estão relacionadas com o estresse, que está relacionado com o encurtamento de telômeros. Então, você fazer coisas que melhoram a telomerase, como, por exemplo, atividade física, né? Você ao melhorar a sua telomerase, você faz o caminho reverso. Você também diminui mais um fator depressor, de depressão, de ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade é um conjunto, gente. A gente não adoece de um só jeito em um só campo. Existem vários níveis de adoecimento, né? Então, tem um nível intracelular, tem o nível extracelular que está comprometido, tem os níveis orgânicos de órgão a órgão, né? Então, intestino altamente comprometido, com alimentação errada, com alimentação inflamatória, vai gerar uma inflamação no seu corpo, que depois vai gerar uma inflamação cerebral. Vai baixar a produção de serotonina, que é um neurotransmissor do humor, da alegria, da calma, da motivação. E a gente sabe que o intestino, né, é esse órgão responsável por produção desses neurotransmissores, né, Lilian? Você imagina o tanto de gente que não digere alimento, come rápido, mastiga. Sim. E assim, na medicina chinesa, o que a gente aprende? A gente nasce com o Qi celestial, que vem dos nossos pais, né? O Qi celestial que vem dos nossos pais. E tem o Qi pós-celestial, que vem da respiração, que é isso que você disse, que é a nossa conexão. E vem da alimentação. Hoje as pessoas não respiram. Hoje as pessoas comem sem perceber o que está comendo. Você imagina como que tá a energia vital. Quantas pessoas a gente sabe que não toma sol? Fala assim, mas ela mora em apartamento. Ah, eu moro em apartamento. Vai na janela, pendura na janela, sai pra fora. Ah, tem grade. Com essa quarentena eu já decorei todos os horários do sol da minha casa. Todos. Aí eu vejo um horário, nossa, mas vou pegar a última gota do sol.
Eu já É. decorei todas as etapas do sol, assim. Eu moro Então, em o sol é apartamento, né? essencial. A gente sabe que Eu o ia sol falar tem, isso, que tem era esse vários outro estudos passo. científicos falando sobre o sol na terapia para depressão, né? Sim, É claro, uma com terapia para certeza. depressão, para ansiedade. Então, o sol, ele, na verdade, ele devolve aqueles neutrinos, né? Que a gente É. fala da física quântica, que é Ou aquela prana. camada, que é aquela camada protetora que a gente perde quando a gente fica em contato com celular, computador. E hoje a gente sabe, a gente está trabalhando o dia inteiro na frente de um computador, porque tá fazendo home office, então fica aí as suas 8 horas na frente do computador, você perde todos os seus neutrinos. E quando você perde esses neutrinos, qual a única forma de repor neutrino? No sol, gente, no sol. É a forma mais simples, mais barata e mais eficaz. Eu Fique não sei 10 se o minutos no neutrino sol e depois seu vocês me contam. Eu não sei se o neutrino seu é o prana, mas existe o prana, que é uma energia vital, uma energia universal, que está no ar, né? E o prana, quando você entra em meditação, quando você respira, entra prana. Se você respirar conscientemente, falando eu quero mais prana, aí que ele vem mesmo. Porque eles são os floquinhos de luz. Se você olhar como que você visualiza o prana, você está numa sombra dentro de casa, numa varanda, qualquer sombra, você olha para o céu e fica um tempinho olhando para o céu onde está com sol. Você vai ver um monte de chuvisco brilhante, isso não é Isso é ilusão de verdade. ótica, isso não é ilusão É. de ótica, isso é prana, tá? E o prana é energia vital, mais do que provado e não é Não, religião, tá, eu conheço gente? sobre os neutrinos, né? Por conta da física Então, quântica, né? provavelmente tá, eu tô achando Eu que acho que tá a deve ser a mesma mesma coisa, coisa, é. a mesma coisa, porque vem do sol, né? Mesmo se você não tá com o sol batendo ali, o céu do dia ensolarado, ele tem muito prana. Então, se você respira, você já está entrando prana, renovando sua energia vital. Então, tem muitas formas da gente se renovar. E perguntaram, até a Marília perguntou se a meditação melhora a concentração. Muito, Marília, muito. Nessa quarentena eu tive tempo de fazer ou respiração ou meditação todo dia. Uma respiraçãozinha de umas 5 vezes, fazendo e falando o que eu vou fazer no finalzinho. Nossa, assim, me deixa super conectada, que é assim, eu tenho que sentar e fazer um negócio. Eu fico ali e faço o negócio. Eu senti que ampliou mesmo a minha capacidade de concentração. A hora que eu sento para fazer, eu vou lá e faço e não tem nada atrapalhando, entendeu? Então, sim, a meditação melhora a concentração e já tem alguns estudos mostrando que a meditação melhora os níveis de serotonina também, né? Melhora os Uhum. neurotransmissores também. Então, é tomar sol, viu, gente? Que é importante. Ou sair lá fora, dar uma caminhada no quarteirão, né? Aí, assim, na medicina integrativa, a gente tem vários suplementos que estimulam GABA, porque Que o é o. GABA é o neurotransmissor que ajuda a acalmar, que ajuda a relaxar, né? Então, tem os estimulantes de GABA que a gente prescreve, tem que ser com um receituário. Você prescreve, Beth, também? Prescrevo. Pois Prescrevo é, então fitoterapia. É fitoterapia brasileira. isso. E eu prescrevo também. E a melatonina, né? Então, tem a melatonina, que a gente também usa para ajudar no sono à noite, e que às vezes combinar melatonina com lavanda, com. Gente, lá fora do Brasil, tem inúmeras coisas para sono. Por exemplo, eles já encapsularam, Beth, eu não sei se você já viu lá fora, melissa Já vi. encapsulada, né? Dentre inúmeras outras coisas, para E dormir, melissa para tem estimular o até o óleo sono. essencial de melissa que é Tem potentíssimo aí para estimular a sono. GABA, né? O sono. É Ótimo, incrível. ótimo. Não Para é? E aí depressão. tem os chás, né? Também chá à noite, chá de camomila. Tomar mais chás ao longo do dia, além de fazer uma limpeza, vai te ajudar a acalmar, a pegar aquelas coisas positivas ali, os Eu sou super nutrientes. raizeira, né? Eu tomo uma média de 4 a 5 xícaras de chá por dia. Então, eu começo com um chá de manhã, no meio da manhã eu tomo outro chá. Então,
De manhã eu tomo um chá pro pâncreas, pro baço. No final da manhã eu tomo um chá para sistema digestivo. No meio da tarde eu tomo um chá para estimular minha concentração. Então, cada período do dia eu vou fazendo um ciclo de chá. Nunca uso o Ótimo. mesmo chá, né? E à noite, os chás que estimulam GABA, eu gosto bastante da melissa, da passiflora, gosto bastante da camomila matricária, que a camomila é um grande estimulador de GABA, porque ela é rica em apigenerina, né? Que é um fitonutriente super importante aí pra gente, que tem esse sistema simpático extremamente em alerta, né? A gente sabe que muita gente tem o sistema simpático e tem dificuldade de adormecer, de descansar. Então, quando você começa a fazer uso desses chás diariamente, você vai ver uma melhora no seu equilíbrio do sistema simpático e parasimpático. Então, você não vai ficar tão agitada no meio da noite, né? Exato. Na verdade? Inclusive, falando disso aí, hoje na minha aula que eu estava assistindo de aromaterapia, os homens de Neandertais, os neandertais, né, 200 mil anos atrás, uma coisa assim, eles foram os que descobriram as primeiras duas plantas aromáticas e medicinais que eles descobriram, que eles usavam muito, uma era a camomila. Era a camomila e a milefólia. E eu falei, que legal, camomila, muito máximo. Muito máximo. Achei super muito bacana. Máximo. Muito, e assim, muito camomila, para você ter uma ideia, ela serve para neutralizar quando você tem um paciente com intoxicação de óleo essencial. Olha que lindo. Legal, bacana. Né? O chá de camomila. E é isso, né? Eu acho assim, o que eu tenho percebido com os óleos essenciais, com os chás, que é uma coisa que a gente não tem essa consciência muito, assim, depois de um tempo que vem. Quando você está usando o óleo essencial da planta, que é a alma da planta, quando você está usando um chá e ele te faz um benefício enorme, por exemplo, teve uma amiga minha que ela descobriu que ela tinha doença celíaca e ela não podia comer nada de glúten. E aí foi na época que ela descobriu que ela estava numa dor sem parar e não melhorava. E aí, meu marido que me falou, né? Porque aí ela... Nossa live vai cair daqui a pouco. Ai, vai cair, jeito. E que horas aí, que a gente entrou? Não lembro vai falando. agora. E aí, o que aconteceu? Ela numa dor absurda abdominal por causa alguma coisa de trigo tinha entrado. Ela não melhorava com nenhuma medicação, não melhorava mesmo. Eu mandei mensagem e falei assim, olha só, ela estava num shopping, eu falei assim, vai na Mundo Verde, que era a única loja que eu sabia que tinha, em todo shopping tem, né? E vende umas ervinhas, compra unha de gato, faz o chá e começa a tomar sem parar. E compra cúrcuma em pó, coloca no limão, é limão mesmo, e toma umas 2 vezes no dia. E toma esse chá, e toma o chá de unha de gato. Isso era sábado de tarde. No domingo, depois do almoço, ela me mandou mensagem para me agradecer. Lília, eu tô boba, foi um milagre. A minha dor desapareceu. O chá passou no intestino, fez aquela limpeza, cicatrização, desinflamou, sabe? E aí eu fiquei tão feliz, vai cair. sabe? A gente vai ter que se despedir. Né? Ah, eu adorei, Falta 1 gente. minuto e 52. Eu adorei fazer live com você. A gente podia também, fazer uma Beth. outra live na próxima semana. Vamos sobre repetir. Insônia, né? Que é algo que a gente vê bastante, ótimo, né? Ótimo. Vamos começar a focar legal. em um único tema, porque é muito assunto dentro de um tema. A gente tem 1000 coisas para fazer. Verdade, gente. Né? Tem bastante coisa para fazer para tudo isso que a gente falou aí de ansiedade, depressão. Então, eu amei esse assunto, que eu acho que a gente pode compartilhar bastante coisa interessante, pela presença. Né? E fácil, que a gente pode usar aí no dia a dia. Então, quero agradecer, Lilian, por ter aceitado o convite, querida. Né? Por ter esse trabalho lindo dentro da psiquiatria, né? Por mais médicos assim, né? Que tem essa consciência da importância de cuidar da emoção, da mente, do corpo, do espírito, né? Não é só a parte física, Exato. Né? Você não é...
Eu falo assim, você, é porque a maioria dos pacientes, eles recebem aquela tarde, você tem depressão. Eu falo, você está com depressão. Você não tem depressão, né? Exatamente, exato, Então é muito lindo que você exatamente. traz a consciência isso para o paciente. Então, parabéns pelo seu trabalho e adorei fazer live com você. Tá Obrigada, também bom? adorei. Gente, obrigada, querida. Tem um monte de seguidor meu também aí, todo mundo, adorei. Obrigada também, um beijo. Adorei, gente, por Até a vocês estarem próxima. aqui. Então, quero agradecer por vocês terem participado mais uma vez da nossa live aí. Quero desejar um excelente feriado, final de semana. É, Descansem, façam muita meditação, usem óleo é. essencial, respiração e tomem muito